Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos começar nosso curso de recitação nível 3, o curso para o avançado. A gente já tem dois outros cursos, temos o curso básico de recitação e temos o curso intermediário. Antes de entrar nesse curso, você deveria voltar para estudar o curso básico e o curso intermediário. Na aula de hoje, a gente vai estudar as regras da Nun Sakina e Tanwin. Temos Nun Sakina e do Tanwin. Tem algumas regras. A gente sabe Nun Sakina. Se você não sabe o que é, você precisa voltar para o nível básico para estudar. A gente não vai repetir. Então, regras da Nun Sakina e do Tanwin. A gente sabe o que é Tanwin. Disse Al-Jamzuri: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. Você não precisa decorar isso. Agora vamos para a explicação. Quando temos Nun Sakina ou quando temos Tanwin Fatha, Fathatain, Tanwin Kasra, Kasritain e Tanwin Dhamma, Dhammatain. A gente precisa pensar um pouco como que a gente vai pronunciar Nun ou Tanwin. Por quê? Porque tem 4 casos. Às vezes a gente vai ter que pronunciar o Nun ou Tanwin com clareza. Isso se chama Izhar. Às vezes a gente vai ter que fazer algo chamado Idgham, Al-Idgham, fusão. Às vezes a gente vai precisar fazer Iqlab, Al-Iqlab, conversão. A gente vai mudar a letra Nun para outra letra. Às vezes a gente vai ter que fazer algo chamado Ikhfa. A gente vai fazer ocultação. A gente não vai pronunciar a letra Nun. Então, por isso a gente precisa prestar atenção quando a gente está lendo o Coran, recitando o Coran, e a gente encontra a letra Nun com Sukun. Ou a gente encontra Tanwin Fatha, Tanwin Kasra, Tanwin Dhamma. A gente precisa prestar atenção porque vai ter 4 casos. Dependendo do caso, ou a gente vai fazer Izhar, ou Idgham, ou Iqlab, ou Ikhfa. Perfeito? Hoje a gente somente vai estudar o primeiro caso, que é Al-Izhar, clareza. Então, hoje vamos estudar Al-Izhar. Al-Izhar al-Halqi, conhecido como clareza gutural. Clareza gutural. Definição, o que significa? É a pronúncia clara da Nun Sakina. A gente falou, quando temos Nun Sakina, precisamos pronunciar de uma forma clara, nesse caso de clareza gutural. Ou do Tanwin, Fathatain, Kasratain, Dhammatain, sem gunna, sem nasalização. Quando vierem antes das letras guturais. Então, quando que devemos fazer Izhar? Quando vierem antes das letras guturais. Talvez está parecendo difícil, mas com a prática a gente vai entender. Então, a gente está falando sobre Al-Izhar al-Halqi, clareza gutural. A gente falou que quando temos Nun ou temos Tanwin, Fathatain, Kasratain, Dhammatain, e depois vem uma letra das letras guturais, que são 6 letras. Hamza, Ha, Ain, Ha, Ghain, Kha. Nesse caso, precisamos fazer Izhar. Presta atenção. Se temos Nun Sakina e depois da letra Nun apareceu uma dessas letras, nesse caso você precisa fazer Izhar Halqi. Precisa pronunciar a letra Nun com clareza. Olha aqui, temos a garganta. Aqui a gente vai entender que temos a letra Hamza, sai mais ou menos desse lugar da garganta. Depois temos a letra Ha, sai aqui também, no mesmo lugar, mais ou menos, praticamente no mesmo lugar, a parte inferior. Depois temos Ain e Ha, essas 2 letras saem do meio, aqui da parte mediano. Depois temos Ghain e Kha, saem da parte superior. Então, esse Izhar Halqi é chamado Izhar Halqi porque ocorre antes das letras da garganta. Porque a letra Nun, a gente faz Izhar Halqi quando vem antes uma dessas 6 letras. Tanwin, o mesmo caso. Quando o Tanwin vem antes de uma dessas 6 letras,
a gente precisa fazer idhar halqi, uma clareza gutural. A pronúncia, nesse caso de idhar, a pronúncia da nun ou do tanwin deve ser clara, sem fusão nem ocultação. Vamos entender mais. Aqui você vai conseguir ver melhor a saída das letras da garganta. Temos aqui a garganta e como que a gente falou, parte superior, ghain e kha. Aqui vai sair ghain e vai sair kha. Depois embaixo a gente tem ain, ha, parte média, ain e ha. Depois lá embaixo vai sair hamza e ha. Então você pode tentar ha, ain, ha, ghain, ha. Você vai sentir que cada vez você está subindo um pouquinho mais. Perfeito? Então, de novo, a gente está falando do idhar. Não se perde. A gente está falando, quando temos a letra nun, essa letra nun tem sukun. Ou quando temos tanwin. Tanwin fatha, tanwin dhamma, tanwin kasra, qualquer tipo de tanwin. Fathatain, dhammatain, kasratain. Nesse caso, se vem depois ghain, kha, ain, ha, hamza, ha, nesse caso você precisa fazer idhar. A gente vai entender na prática agora. Vamos ver esses exemplos. O primeiro exemplo temos waman. Olha a letra nun, e em cima da letra nun temos sukun. Depois da letra nun com sukun apareceu hamza. Nesse caso você tem que pronunciar nun com clareza. Waman a'rada. Waman a'rada. Waman a'rada. Waman. Não fala waman. Não. Nesse caso você está fazendo nasalização. Está errado. Nesse caso você tem que falar waman. Nun e nun. Por quê? Porque apareceu depois do nun com sukun apareceu hamza. Nesse caso precisa fazer o quê? Precisa fazer idhar. Olha, é diferente desse nun aqui. Esse nun, depois dela não apareceu nem hamza, nem ha, nem ain, nem ha, nem ghain, nem kha. Então, nesse caso, sabe como que a gente vai pronunciar an zikri? Mas não é para fazer isso agora. Não vamos confundir vocês. Agora a gente está falando sobre idhar. Somente nun com sukun e vem depois dela uma dessas 6 letras que a gente mencionou. Os outros casos, a gente falou que tem 4 casos. Hoje a gente está estudando o primeiro caso, que é idhar. A gente não vai estudar os outros casos agora. Então, nun, depois hamza, idhar. Nun com sukun, depois hamza, idhar halqi. Clareza gutural. Outro exemplo, wajannatin alfafa, wajannatin alf. Olha aqui, ó. Olha a letra ta, embaixo tem tanwin. Embaixo tem o que? Tanwin. O que apareceu depois do tanwin? Hamza. Hamza. Nesse caso, precisamos fazer idhar. Você vai falar tin al, tin al, tin al, wajannatin alfafa, wajannatin alfafa. Por que a gente falou tin? Pronunciou o nun, pronunciou o tanwin completamente, porque depois do tanwin apareceu hamza. Outro exemplo, wa minhum. Aqui é a letra nun, temos sukun, e depois apareceu a letra ha. A gente falou que temos 6 letras. Hamza, ha, ain, ha, ghain, kha. Temos nun, apareceu depois do nun, letra ha. O que tem que fazer? Idhar. Tem que falar wa minhum, nun. Não fala wa minhum, errado. Não fala wa min, não. Tem que falar wa minhum, wa minhum, wa minhum duna dhalik. Mais um exemplo. وهم ينهون. Olha a palavra yanhauna. Temos a letra nun, essa letra nun tem sukun, então preciso pensar em qual dos casos eu vou fazer, porque temos idhar, a gente falou que tem 4 casos, hoje a gente está estudando o primeiro caso. Letra nun, em cima tem sukun, então peraí, qual dos casos tem ha? Perfeito, se tem ha, então preciso fazer idhar, porque ha é uma das letras da garganta, e por isso que a gente precisa fazer idhar gutural. وَهُمْ يَنْهَوْنَ anhu, a mesma coisa, temos a letra nun e depois temos ha. A gente precisa fazer idhar. Anhu. وَيَنْأَوْنَ, a letra nun tem hamza. Nun com sukun, depois tem hamza, então وَيَنْأَوْنَ, 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 não fala وَيَنْأَوْنَ. Errado. Por quê? Porque aqui tem que ter clareza, tem que pronunciar a letra completamente de uma forma clara. وَيَنْأَوْنَ. Por que estou pronunciando nun com sukun de uma forma clara? Porque depois vem hamza. Anhu, a mesma coisa. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Aqui temos tanwin. A letra mim, embaixo temos tanwin.
O que vem depois do tanwin? Ha. Então tem que falar qawmin had. Não fala qawmin had. Errado. Isso a gente vai estudar depois, mas não é aqui. Qawmin, não. Qawmin had. Qawmin had. Depois temos ma lahum min Allahi min asim. Min. Aqui nun, a mesma coisa. Apareceu o nun. Esse nun tem sukun. Olha, esse nun tem fatha. Não. A gente não está estudando nun com fatha. A gente está estudando nun com sukun. Esquece desse, não se confunde. Nun com sukun. Depois vem a letra Ain. A gente falou, temos 6 letras. Hamza, ha, Ainun, ha, Ghainun, ha, nun. Depois apareceu Ain, Idhar. Min asim. Min asim. Não fala min asim. Errado. Min asim. Min asim. Porque eu falei min, nun. Porque nun, sukun, depois vem ain. Nesse caso, a gente precisa fazer o quê? Idhar halqi. Clareza gutural. Mais um exemplo. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. شَيْءٍ عَلِيمٍ. Olha aqui, embaixo desse hamza temos tanwin. Quando a gente vê tanwin, a gente precisa pensar 2 vezes. Tanwin, peraí. Tanwin, ou seja, tenho 4 casos. O primeiro caso é idhar. Será que nesse caso eu vou fazer idhar ou não? Apareceu ain, depois do tanwin apareceu. Perfeito, ain, uma das 6 letras. Então tem que fazer idhar. Tem que falar وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. In alim, porque não é hobby kulli shay'in alim. Errado, por favor, não faz isso. Errado, aqui idhar bi shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim. Depois temos a letra nun e depois apareceu ha. Nun com sukun, depois temos ha. Nesse caso a gente precisa fazer idhar, porque ha é uma das 6 letras. Yanhituna wa kanu yanhitun wa kanu yanhitun wa kanu yanhitun. Yan, não fala wa kanu yanhitun. Errado, nunca faz isso. Wa kanu yanhitun. Depois temos inna Allaha azizun hakim. Olha aqui, temos tanwin, temos dammetin, tanwin damma. Perfeito. O que vem depois do tanwin damma? Ha. Tanwin damma. Depois vem ha. Ha é uma das 6 letras. Então tem que falar azizun hakim. Azizun hakim. Não fala azizun hakim. Errado. Aqui izhar. Aqui clareza. Depois temos illa min ghislin. Min ghislin, nun, sukun, depois tem ghain, ghain é das 6 letras da garganta, então min ghislin, depois temos afuwan ghafura, tanwin, fatha, fathatain, depois temos ghain, izhar, porque ghain é uma das 6 letras, depois temos dharratin, khayra, temos kasritin, tanwin kasra, apareceu kha. Nesse caso, kha é uma das 6 letras do izhar, das 6 letras da garganta. Então, nesse caso, a gente precisa fazer o quê? Tin khayra. Não fala dharratin khayra. Errado, não faz isso. E dharratin khayra. Agora, vamos aprender a escrita no caso do izhar. No Coran, quando a gente lê no Coran, tem uma escrita específica para a gente conseguir diferenciar o idhar das outras regras. Olha aqui, ó. Olha, no caso do tanwin, perfeito? No caso do tanwin, olha como é que vai ser escrito o tanwin. Tanwin, esse caso, temos ta'amun. Olha como é que ele escreveu o tanwin damma. Ele colocou damma, waw pequena, e colocou mais chapéu em cima. Nesse caso, ele quer falar para você que aqui izhar, fala ta'amun. Diferente desse damma, olha aqui, tanwin damma, ele colocou 2 waw. Quando ele coloca 2 waw, é outra regra. A gente não vai falar wujuhun, não. A gente vai falar, depende da palavra que vai ver depois. A gente vai falar, por exemplo, nesse caso, wujuhui. Perfeito? Então a gente não falou wujuhun, porque olha como que ele escreveu. A gente somente está identificando quando você vai abrir o Coran, como que izhar vai ser marcado. Então izhar vai ser marcado dessa forma. Vai ser uma damma com chapéu. Você já sabe que esse tanwin tem que ser pronunciado ta'amun. No caso de kasra ou fatha,
olha como é que vai ser. Vai ser dois, uma bem embaixo da outra. Aí nesse caso, idhar. Olha aqui diferente. Uma afastada da outra. Uma afastada da outra. Uma em cima da outra, uma afastada da outra. Nesse caso, sim, idhar. Por quê? Porque uma embaixo da outra. Geralmente a letra que vai vir depois, vai vir a letra Hamza. Ainin, Aniya. E como que temos tanwin e depois vem a letra Hamza, o que vai acontecer? Idhar. Geralmente o que vai vir depois desse tanwin? Uma letra que não faz parte das 6 letras. Por isso que ele escreveu afastada. Então como identificar lendo o Coran idhar? Tanwin Dhamma vai ser escrito desse jeito. Waw e chapéu. Tanwin Kasra ou Fatha vai ser dois, uma em cima da outra. No caso do Nun, ele vai colocar Nun e vai colocar Sukun. Quando ele coloca no Coran Nun em cima, coloca Sukun, você tem que saber automaticamente que esse Nun é Nun com Idhar. Isso é uma forma fácil de identificar lendo o Coran. Agora chegamos ao fim da nossa aula e temos tarefa obrigatória dos alunos. Cada aluno que está com a gente no grupo tem que fazer essa tarefa. Tem que identificar as palavras que contêm idhar halqi. A gente falou, é fácil. Quando tem nun, esse não tem sukun. Ou quando temos tanwin, peraí, preciso pensar. Vou olhar a letra que vai ver depois. Então, temos Hajar, vai ter a sura 106. Ela vai olhar a sura 106 e vai ver todas as palavras que tem idhar halqi e vai colocar nos comentários no YouTube. Temos todas as irmãs e todos os irmãos que estão com nós nesse grupo avançado. Cada um tem sua sura. Ele vai abrir a sura e vai ler. Quando ver Nun, que a regra dela é idhar, a classificação dela é idhar halqi, ele vai colocar essa palavra no comentário. Vai ver todas as palavras e cada um na sua sura. Jazakumullahu khairan e até outra aula. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.